Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Começando mais um Cinemático. Eu sou Beatriz Fiorotto e se eu cheguei falando primeiro, você já sabe que é semana de golpe nesse podcast. Carlos Merigo está em Cannes para cobrir o Cannes Lions. Então, se você aí... o homem, você sabe que ele é... Se ele já é insuportável normalmente, amiga, na Europa ele fica pior ainda, postando story com coisas em francês. É desesperador. Então, você que tá aí, que gosta de publicidade, é publicitário, precisa ver o que está acontecendo em Cannes, acesse b9.com.br para você saber de toda a cobertura que Carlos Menino está fazendo lá nas Europa. Mas comigo... E equipe. Carlos Merigo e equipe. Comigo está ela que vocês já conhecem, Silvia Nazaré. Tudo bem, Silvia? Oi, pessoal. Já tô falando aqui, interrompendo a Beatriz desde que ela começou, então você já notou que eu tô aqui. Não né? é interrupção, é featuring. É diferente. É fit, amiga. E hoje, pela primeira vez estreando no Cinemático, talvez você conheça ele como do podcast Amendo Bobo com o Imaginago. Talvez você conheça ele como editor do Michel Arouca e da Jéssica Balucci, das irmãs Balucci. Talvez você conheça ele, porque um dia você tenha visto ele passar na rua. Pedro Porto está entre nós. Olá, Beatriz Fiorotto. Eu que sou convidado, Tudo posso bem, falar amigo? o olá do Cinemático, né? Você falou do meu podcast, meu falecido podcast, me deu um pouco de gatilho. Finado. Me deu um pouco de gatilho, vou confessar. Mas sim, ele ainda está nas plataformas digitais, para quem quiser escutar um podcast que um dia existiu, que talvez volte, não sei. Mas tá lá, Amendo Podcast em todas as redes sociais. E muito obrigado por me receberem aqui no Cinemático, esse podcast que gosto tanto, para falar de um filme que gosto Ai, que tanto. coisa linda. Escuta, se vocês já ouviram cinemáticos de Beetlejuice e de Wicked, vocês conhecem a respectiva do Minha Pedro, conge. que é a Ana Luísa Ferreira. Minha conge, um beijo, A conge. A conge. pra você que está Então, assistindo. e a Silvia falou, né, que hoje a gente tá com o namorado da Ana, semana passada tinha o Caio, que é meu marido. Estamos no mês dos namorados, né? Aqui nesse Vidas podcast. solteiras não importam. Vidas solteiras, o que tem a ver? Mentira! Que isso? Ei! Ai, gente, amar Não é quero muito ninguém bom, derrubado né? aqui, não. Amar é bom demais. Escuta, a gente tem muito pra falar sobre Como Treinar o Seu Dragão live action, que estreou agora no Brasil, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Desculpa, gente, mas é que estreou dia 12 de junho, eu tinha que mencionar. Dia dos Namorados, nos Estados Unidos estreou dia 13, que sempre estreia um dia depois, porque no Brasil as coisas estreiam na quinta-feira, né? E do nosso diretor, que já tinha sido diretor do primeiro filme, Dean DeBlois. Mas antes da gente entrar nessa pauta, o recadinho da paróquia que você já tá ligado, siga @cinemáticopod em todas as redes sociais. Se você está vendo a gente pelo YouTube, por favor, se inscreva aqui no canal do B9. É de graça, bobo. Vem aqui com a gente, a água tá quentinha. Aí você fica sabendo quando sai episódio novo. A gente não fica postando porcaria, a gente não posta tigrinho. Lá no @cinemáticopod também não tem tigrinho, só tem cortes espertos pra você mandar pros seus amigos, marcar as pessoas. Teve um dos cortes que ficaram enchendo meu saco lá, que Missão Impossível, né? Eu falei de Missão Impossível, teve gente que ficou meio chorosa, mas aí a gente deseja tudo de bom, né? E é isso, tá? Antes de mais nada, também eu queria lembrar vocês que Silvia Nazareth tem um podcast. Que podcast é esse, minha amiga? Conte aí. Se você gosta de música brasileira, eu tenho um podcast chamado Vou Ouvir e Te Aviso, onde eu falo sobre música brasileira, indico artistas contemporâneos, faço listas com podcasters que você pode conhecer como Beatriz Fiorotto, Liv Brandão, Luiz e Gino, Tiago Teodoro. Sim, então, assim, se você gosta de algum desses nomes ou gosta de música brasileira, quero recomendar. A gente tem Instagram, Vou Ouvir Te Aviso Podcast, o @, e ele só tá disponível no Spotify, mas é isso. É isso, mas dá pra ouvir de graça lá, viu? Sim. Muito bem, aproveitando o ensejo, amiga, qual que é o seu @? Também para as pessoas Meu arroba é verem seu Silvia livro? Nazareth, com TH. Y e TH, exato. É isso, Sálvia. Esquisito. Silvia. Sálvia.
Tá na descrição. Nazareth. Tá na descrição. O Merigo coloca na descrição. Ele é ótimo. Pedro, amigo, aproveitando, quem Eu. quiser já conhecer o seu rostinho e não tá te vendo no YouTube, qual que é a sua Pedro roupa? PC42 em todas as redes sociais que estou ativo no momento. 42 por causa do Guia do Mochileiro? Com certeza. Eu comecei quando eu era adolescente e eu levo até hoje. Então, com pode certeza. ficar tranquilo que é Eu assim. li aquele livro e minha vida mudou. E aí eu pensei, por que não botar nas minhas redes sociais? Muito bem. Então tá bom. Então é isso. Vamos pra pauta? Let's When you carry this axe, you carry all of us with you. Dad, I can't kill dragons. But you will. I'm a Viking. I'm a Viking! It's okay. I won't hurt you. Muito bem, então vamos falar de Dean DeBlois, diretor e co-roteirista do Como Treinar o Seu Dragão, com dragões de verdade, né? Eles tiveram que buscar lá no Vale dos Dragões pra ser um live action, né? Mandaram um zap pra Daenerys. Falaram, Isso, presta aí, isso. amiga. Eu pensei várias vezes em fazer uma piada com Dracarys, alguma coisa assim, mas eu achei que ia ser meio cretino. Aí eu desisti. É a Não principal quis, mas eu tô referência aqui pra de servir isso dragão pra você, atual que amiga. a gente tem, né? Só Game of Thrones. Game of Thrones É Casa do isso. Dragão, né? Muito bem, ó. Dean DeBlois, um homem, um senhor canadense de 55 anos. Ele é roteirista, diretor e animador. Como roteirista, se prepara, porque a lista é pesadíssima. Ele é responsável pelo roteiro de Lilo e Stitch, original. E participou de boa parte de todos os derivados de Lilo e Stitch, incluindo a série animada de 2003. E ele foi co-roteirista de Mulan, em 98. O Mulan que as pessoas gostam, não o live action que... Que não tem o, Sei lá, que né? não tem o dragão. Olha aí, ó. Não tem, eu nem assisti, não tem o Mushu? Não tem o Mushu. Ué, Não tem. Eu lembro Ué. disso da época. Tô falando vozes da minha cabeça, porque eu não assisti também. Mas eu lembro que teve essa polêmica de que Tá. não tinha o dragão. muito bem, mas é isso, pessoal. Quem quer checagem de fatos, vai aonde? Lá no Natuzaneri. Aqui a gente fala o que a gente lembra. Ele também, claro, foi roteirista e diretor de Como Treinar o Seu Dragão original de 2010. Fez o Como Treinar o Seu Dragão 2 e 3 também. Tem Como... três? Tem 3. Falaremos disso, já já. Tá. Como artista e animador, ele fez TV Quack. TV Quack. Desconheço Não, TV vocês Quack. fizeram uma cara de que vocês não lembram. Era Não. TV Quack era do Tio Patinhas, Pato Donald e o Guinho, Zezinho, Luizinho. Era tipo um quadro que passava vários desenhos deles? Não, no spin-off. Não, é TV O Quack. spin-off é foda, né? É. Poxa, bom, eu não, o conheço ouvinte vai DuckTales. lembrar de TV Quack. Não, era tipo DuckTales, só que era outra coisa. Atlantis, O Reino Perdido, o filme da Esse Disney. Injustiçado. Esse Foda, né? filme, um dos maiores filmes que Esse filme é existem. foda. Um filme que deveria virar live action, inclusive, já que estamos na pauta. Será que essa é uma boa ideia? Com certeza. Eu vou Pedro explorar Porto. mais isso durante o podcast. Tá bom. Ele também fez parte de Hércules, Histeria, que era um desenho da Warner, que é mais ou menos da mesma época de Freakazoid e Animaniacs. Eu assisti a Histeria, eu acho que pouca gente deve lembrar, porque ele era muito jogado ali na programação, mas eu achava muito maneiro. Gente, tinha uns bebês redondos que não tinham dente, tinham só gengiva no Histeria, é o que eu mais lembro. Mas a cara do Pedro tá ótima, amigo. Eu juro não- que eu não inventei esse programa. Cara, nunca ouvi falar. E olha que eu gostava muito de Animaniacs e Freakazoid, mas nunca ouvi falar desse. É dessa leva, desses desenhos da Warner, assim, meio... Uhum. que passava ali jogado. Mas enfim. William Davis é o outro roteirista, craque da animação. Também é corresponsável pelo roteiro do primeiro filme, que é usado nessa nova versão.
Como Treinar o Seu Dragão é uma franquia de sucesso tem muito tempo, porque tudo começa porque ele é uma adaptação de uma série de livros, também chamada Como Treinar o Seu Dragão, de uma autora chamada Cressida Cowell. E ela começou a ser publicada em 2003, fez bastante sucesso, teve acordo de direitos vendidos, e aí virou a adaptação que a gente conhece, o filme original Como Treinar o Seu Dragão, em 2010, que foi recebido com muito carinho, um gol da DreamWorks, né, que tá sempre tentando, sempre sendo em segundo lugar da Pixar, sempre sofrendo, sempre fazendo um Shrek 5, né, pra tentar fazer alguma coisa aí. E se vocês acham que o Shrek 5 é muito, peguem na minha mão. A gente tem o filme original, de 2010, Como Treinar o Seu Dragão 2, de 2014, Como Treinar o Seu Dragão 3, O Mundo Oculto, de 2019. Além disso, a gente tem 6 curta-metragens, uma série de TV animada, que no Brasil passou pela Nickelodeon, videogame, quadrinhos, vários quadrinhos entre gibis, publicações menores e graphic novels, espetáculo ao vivo, atrações nos parques da Universal Studios e DreamWorks e um show no gelo chamado How to Train Your Dragon on Ice, que se apresenta somente em cruzeiros Royal Caribbean. Juro. Eu gostaria Cara, de ver. como treinar o seu dragão Esse no momento gelo. que Nossa, eu o ia Merigo amar. fala que você tá inventando coisa. Eu tô. Tá inventando, Bia Fioroto? Não tô. Cara, eu não tô. acabei de ter a minha segunda experiência com coisas no gelo. Eu acabei de ver o Disney on Ice. E agora eu queria muito ver o Como Treinar o Seu Dragão on Ice. Você viu o Disney on Ice porque a nossa amiga Ana Luísa é uma minha das namorada, vozes. é uma das vozes. É a voz das músicas das princesas. Quando entram todas as Chique. princesas, é a Ana cantando lá. Então confira, vai lá, Ah. marca a Ana, fala: Meu Deus, Disney, dá R$1 milhão pra ela. Essas coisas assim. Isso, por favor. Que a gente faz quando a gente prestigia os amigos, né? Muito bem. Então, assim, esse é o nível de sucesso e de lucro de Como Treinar o Seu Dragão. Então, a gente passa a entender um pouquinho mais do porquê que agora tem um live action de Como Treinar o Seu Dragão. Uma vez que meio que só faltava isso, né? É. O homem Então- não sabe parar, é isso. Ainda É. mais nessa leva, né, de filmes live action que a gente tá tendo ultimamente, eu acho que foi o melhor cenário possível e foi o melhor tiro que a DreamWorks podia ter dado, né, agora. Só que olha que curioso. Pro Gizmodo, o Dean DeBlois disse que ele nunca foi fã dessa ideia de filme live action como versão de animação. E que talvez isso só seria válido se ele tivesse, tipo, algo a mais pra acrescentar. E esse, de agora, é o primeiro live action que ele dirigiu na vida. Ele só fez animação até agora. Acrescentou mais 30 minutos, né? Então, o tempo passa, menina, e não espaga a língua, que é uma brincadeira, né? Ele contou que ele viu na proposta desse live action uma oportunidade de fazer um filme que ele queria ter feito em 2010 se ele tivesse mais tempo e mais grana para explorar mais a cultura viking e as personalidades de personagens como a Astrid. Então ele quis explorar essas outras coisas, mas numa coisa ele não mexeu porque ele não é doido nem nada. Que é a cena em que o Soluço e o Banguela voam juntos pela primeira vez. Está no trailer, não é um spoiler, não encham o meu saco. Então, ele não quis mudar essa cena. Os jornalistas, inclusive, essa é uma matéria que ele deu uma entrevista antes de sair o filme. Então, os jornalistas assistiram alguns trechos, né? E puderam comentar com ele e tal. E essa é uma cena que é basicamente quadro a quadro, muito parecida com o desenho, porque é pra ser mágico. E ele falou que é pros fãs olharem e falarem: Meu Deus, é muito igual. E aí se identificarem e abraçarem a si mesmos quando eram crianças e tudo mais. Só que nem só de flores vive esse live action, porque assim que saiu o trailer, a internet é um lugar com pessoas bravas, né? Não sei se nós três é que sabemos disso muito bem, não? Então, inclusive eu e Pedro temos uma grande conversa sobre comentários de internet e coisas que a gente tem que deixar no vídeo, porque as pessoas na internet às vezes, né, ficam um pouco bravas. E aí, pro Screen Rant, o DeBlois contou que ele percebeu essa movimentação online de pessoas falando que iam boicotar o filme. Um exagero, sem noção, né? Iam boicotar o filme porque não precisa de um live action. E pra eles, ele respondeu só: então tá, vai ver a animação.
ela não vai deixar de existir, né, cara? Não apaga o arquivo, né? Sim. É isso. Não é Muito bem. substituição. Gente, falei muito. E, Sil, você me daria a honra de ler a sinopse? Claro. Sinopse! Essa Opa. sinopse, antes da Sil ler, queria contar que é adaptada do Cinearte Multiplex de Belo Horizonte. E mandar um beijo pra Belo Hills, essa cidade que eu amo, com tantos amigos queridos. Sinopse! Na acidentada ilha de Berk, onde vikings e dragões são inimigos ferrenhos há gerações, Soluço se destaca. Ele desafia séculos de tradição quando faz amizade com Banguela, um temido dragão fúria da noite. Que voz linda, amigo. Você já pensou em cantar? Nossa, eu acho que ia ficar Se vai nas super bom. todas as plataformas. É. É isso aí. Disponível em todas as plataformas. A gente faz piscar assim, que nem Jequiti, a página do seu Spotify. Pum, tá? É isso. Bom, vamos pra repercussão. Já temos aqui um primeiro racha, tá? No Rotten Tomatoes, a gente tem 77% da crítica aprovando contra 98% do público. No Letterboxd, 4 de 5. E no Metacritic, que é um lugar onde as pessoas são muito critic, 61 de 100. Se a gente for comparar com o primeiro filme, a animação de 2010, no Rotten Tomatoes é bem mais aprovado pela crítica, né? 99%. No Letterboxd tá com só 0,1 a mais. E no Metacritic tá 75 de 100. Então ele é bem mais querido, né? Pelas pessoas. Né? A gente sabe que, assim, a animação de 2010 tem muito mais tempo pra fazer a maturidade ali da nota, né? Esse aqui acabou de estrear. Mas tem um lado que claramente prefere a animação original. Mas não importa, amigos, porque, de acordo com o Deadline, o filme custou 150 milhões de dólares e a bilheteria fez valer pra caralho, porque só nesse primeiro final de semana de estreia são 197 milhões e 845 mil dólares arrecadados. Gente pra caralho foi ver esse filme. Grande boicote. Ficou aí o boicote. Boa, galera do boicote, vocês conseguiram, né? A gente já tem sequência garantida, então já está confirmado o Como Treinar o Seu Dragão 2 live action. Só que ele já estava confirmado antes desse sair. É o maior título do mundo. É Como Treinar o Seu Dragão 2 live action no gelo, né? É isso. E aí, ele já estava confirmado antes desse primeiro sair. Pro Entertainment Weekly, o Deblois disse que ficou a fim de esperar a reação do público para confirmar, mas assim que o primeiro filme ganhou uma versão final e aí o pessoal foi assistir, a Universal já mandou eles preparar, porque eles já tinham certeza que queriam fazer o 2, que queriam que fosse um sucesso. Eles anunciaram na CinemaCon, tipo, o final de The Studio, ficar todo mundo, movies, e foi isso. A gente tem também uma previsão de lançamento que é daqui 2 anos, dia 11 de junho de 2027. Então você aí, fã de Como Treinar o Seu Dragão, já marca na Aguarde. agenda. Aonde será que a gente vai estar daqui 2 anos, né? Eu espero com você, amiga. Ai, amiga. Então vamos começar primeiro sem spoilers. Sil, o que você achou de Como Treinar o Seu Dragão live action, que não é no gelo, sem spoilers? Então, vamos lá. Primeiro que eu vi dublado e à tarde, então foi uma sessão da tarde, de fato. pra mim. Olha, que A verdadeira sessão da tarde. Foi de fato uma sessão da tarde. O Banguela parece que tá mais fofo do que no desenho. Gente, quer dizer, aí eu fui ver um bastidor, aí o Deblois, ele falou numa entrevista de bastidores que todos os outros dragões, eles são baseados em répteis. O Banguela, pra parecer que é um pet, ele é baseado num mamífero. E aí por isso que ele parece um cachorrinho. Então eu passei o filme Ele é inteiro assim, meio Deus, cachorro, meio eu gato, amo né? Ele é um Ele é mistura. coisinha mais linda de mãe, ele né, é muito amiga? bonitinho, muito bonitinho. Também tem o fato de que eu tô adorando o que está acontecendo nos novos filmes de adaptação agora. Onde personagens que eram brancos no desenho estão virando pretos na tela, que eu estou chamando de blackwash. Tô achando incrível. Aconteceu na Ariel também, na Pequena Sereia. Como eu não joguei D&D, eu não sei se
Não sei nem se existe esse personagem nos jogos. Tipo, a esposa do Chris Ah, não, é uma história Nossa, original. D&D. Spy, né? Não, mas é que D&D, amiga, ele seja lá o que for, ele não tem uma história, ele é um RPG. Mas tem também Elfo Negro na série do Senhor dos Anéis. do Senhor dos Anéis, né? Que aí as pessoas Isso entram, também. né? Não pode, não existe sereia negra, não existe elfo negro. Ah, excelente, Não porque eles existe. existem, né? Elfo. Entendi. Exatamente. Elfo Então, tem um assim, vizinho meu que é elfo. e a atriz, né, Nico Parker, também ela é muito boa, então ela tá incrível no filme, tô adorando. Eu adorei isso. Tô adorando, é ótimo, né? Como se fosse uma série. Que é a filha do Joel em The Last of Us, caso você tenha ficado em cólicas na cadeira tentando lembrar de onde era essa menina. E, além disso, ela é filha da Tandy Newton na vida real. Então você pode olhar pra ela e pensar na mãe dela também. Porque elas se parecem muito. Olha aí. Desde a primeira Aí. temporada de The Last of Us, eu ficava, caraca, Curiosidades. muito iguais. Isto posto, todos esses elogios postos, não acho que seria um filme do qual eu lembraria caso eu não tivesse assistido a animação. Acho que é um... Nossa, vocês fizeram uma cara... Ai, meu Deus. Menina, que loucura, Pois vai. tipo, é um filme que eu me diverti na hora, mas eu tenho essa sensação de que eu não ia lembrar depois, sabe? É porque eu amo muito a animação. Ai, aquela, né? Que merda. Prefiro o livro. Prefiro o livro. Aí é que o Tá livro bom, marcou uma eu parte fui- muito importante da minha infância. Eu fui com uma expectativa muito alta porque eu sou muito apaixonada pela animação. E aí, eu não sei porquê, eu acho que é porque eu não comprei muito o relacionamento da Nico, né? Da personagem, da Astrid, né? Astrid, é. A Astrid com o Soluço, eu achei que acontece meio do nada. Eu acho que no filme, na animação, inclusive, ela debocha menos dele antes de ela começar a gostar dele do que no Tá. live action. Então, quando ela começa a gostar dele no live action, você fica, ué. Que isso? Tá louca? É. Então é isso, eu acho que, enfim, não precisava de 30 minutos a mais. Pronto. Palavras fortes. Pedro Porto, meu amigo, o que você achou de Como Treinar o Seu Dragão? Eu achei muito interessante tudo que foi falado nesse podcast agora, porque eu acho que eu tenho uma visão muito diferente. Porque eu não tenho apego quase nenhum com os filmes originais, com as animações. Porém, eu gosto muito, eu assistia muito, gostava muito da série animada da Nickelodeon, que você comentou. Eu assistia bastante. Mas os filmes em si, eu assisti, tipo, uma vez. Aí, passava na TV, eu via um pedaço. Eu acho que eu vi o 2, eu não lembro direito. Eu lembro de alguns flashes do 2. O 3, eu lembro do final do 3. Eu lembro de flashes, né? É. Tipo, trauma. Exato. Então, tipo assim, eu sempre achei filmes legais, mas eu nunca fui fã, aficionado, que sabia o nome de todos os dragões e tal, não sei o quê. E acabou que quando eu vi o filme, talvez seja porque eu sou muito fã de movies. Eu sou muito fã de filmes. E eu acho que se eu fosse criança e tivesse visto pela primeira vez Como Treinar Seu Dragão agora no live action, eu ia ficar maravilhado. Ia ser, tipo, filme da minha vida. Porque ele é muito épico. É um filme épico, é um filme gigantesco. Eu queria muito ter visto no IMAX, eu acabei que não vi. Mas, eu não caraca, ele é consegui ver no IMAX enorme. também. Ele tem profundidade. Eu vi ultimamente, por coincidência, sem ser pra justamente comparar, eu acabei vendo algumas cenas de live action da Disney e tal, que, cara, você vê fisicamente a diferença ali e do quanto a galera tá se importando de fazer aquilo, muito por ter sido o mesmo diretor, né? E eu acho que no live action você acaba que os atores, estando lá pra entregar uma atuação, acaba trazendo um temperinho a mais pra aquela obra. Tal qual, tipo, rolou agora The Last of Us, eu vi umas comparações do jogo com a série, tipo, cara, eu acho a série, na hora de entregar as falas, é uma parada muito, muito mais absurda quando é uma pessoa fazendo aquilo. Opiniões foram... não Mas sou é uma pessoa contra- também fazendo aquilo no videogame, que é ator de voz. Não, então, mas eu tô falando da expressão Expressão facial. Tá bom. Não, porque voz, pô, a gente... Um dos meus atores favoritos são, na verdade, dubladores. Enfim, Atores de voz, atores de voz. Mas, cara, eu adorei o filme no geral. Eu acho que é o primeiro live action que eu assisto e eu falo, cara, não foi... Eu acho que não foi desnecessário, sabe?
E eu me apaixonei de novo pelo filme que eu já tinha visto, só que agora de uma forma diferente. Ai, que lindo! Como diria o Merigo, rapidamente, antes da gente ir pros spoilers, eu se divirto! Eu amei! Gente, eu gosto muito da primeira animação. Eu não vi nenhum dos outros filmes além do 1. Eu não vi nenhum, eu não vi a série. Eu não patinei com o Banguela. Eu não sei nada, eu só vi o primeiro. E na época eu fiquei muito viciada na trilha sonora desse filme. É muito boa. Tinha uma música, tem uma música, né? A música não foi deletada. Que chama Sticks and Stones, de uma banda que chama Yonsei, uma coisa assim. É uma música maravilhosa e eu ouço ela até hoje. Inclusive, senti falta de uma trilha mais legal nesse filme do que do filme anterior. Eu acho que a animação tem uma trilha mais legal. Mas, no mais, eu concordo com o Pedro na questão de cinematografia, né? Ele é um filme no capricho. O Gerard Butler, que é o pai do Soluço, tá com 4 metros de largura, né? Menina, eu demorei pra reconhecer que era o Gerard Butler. Juro. Quem é esse A Ana rapaz, também. né? A Ana só Ai, que foi lindo, ver ele é no final do novato. filme. Será que é? Não é o Gerard. Não é. Assim, Eu já fui Mano, sabendo eu que era achei- ele, né? Ele tá... Eu amei, assim, devia ser um figurino muito pesado, né? Porque ele tem muito volume de roupa e aquilo não é CG. E muitas é ele camadas, né, de mesmo. roupa. Tem a armadura, Muita tem camada, pele, tem a roupa de estrutura. baixo. eu recomendo assistir a entrevista dele sobre, porque a voz dele ainda não mudou, tá igual ainda. Tipo assim, o jeito, ele não saiu do personagem, ele fez tipo o mesmo. quando o Austin Butler ficou com o Elvis encostado nele exatamente. um tempo, assim. Ele tá Acontece. viking agora. Ele tá Mas com não o é encosto o- viking. Não é o Gerard Butler que faz a voz dele na animação também? É. Então. Ah, não sabia. Ah, então, cara, é isso. Muito fofo. Ele tá gigante, ele tá maravilhoso. Eu gostei muito porque eu senti muita raiva dele nos momentos de sentir raiva. É isso que eu queria. Eu fiquei com muito medo, assim como todos nós aqui temos as nossas ressalvas com a nova onda dos live actions. Dos da Disney, o que eu mais gosto é o Aladdin. E é só porque tem o Will Smith? Talvez. Eu também, não pelo Will Smith, mas é o live action que eu mais gosto, é o do Aladdin também. Ele deu certo, as músicas, as versões das músicas ficaram muito legais. As eu músicas gosto. originais eu porque gostei. também a Jasmine ganhou música. Jasmine E tinha ela música. ganhou um negócio maior, né? Do que só ser uma princesa ali que fica em segundo plano. Enfim, quem é ouvinte do Cinemático tá careca de saber que eu amo o Will Smith. Então, se ele está lá, eu também estarei lá. Então, era por aí. Eu fiquei com medo de não sentir as mesmas coisas... Ou parecido, né? Porque, como Treinar o Seu Dragão, tem vários momentos que eu chorei, que eu fiquei triste, porque é uma história com muitas coisas melancólicas. E eu adorei sentir as mesmas coisas com o Banguela e com o Soluço. Eu adorei, de novo, ver a carinha do Banguela e achar ele muito expressivo. E é muito legal que ele seja assim tão expressivo. Todos os dragões são, né? Tem os gêmeos que tem o dragão de 2 cabeças. Cara, eu adoro essa piada, ela é muito boa. E aí eu adorei vê-los todos, mas o Banguela, ele é muito lindo, né? Então, aquele momento, quando eles estão se entendendo, se encontrando, é emocionante. O final segue sendo muito emocionante. Eu acho que existiu uma sabedoria de... Assim, eu não senti esses 30 minutos a mais. Eu sei que eles existem, eu sei que eles estão lá, mas eu não senti o peso deles. Eu acho que eu só... Talvez por uma coisa meio... Eu adoro essa história e eu tô feliz que eu tô vendo ela de novo de outro jeito. Eu fiquei meio animadona. Agora, a gente vai ter que ser muito forte. O menino que faz o Soluço não é exatamente o melhor ator do mundo, Sério? Eu gostei muito dele. né? E esse Sim, era né? um dos meus pontos fortes. Eu acho que ele foi a coisa que menos me fez gostar do filme. Sério. Eu acho não que... achei ele Não, muito e eu- legal, não. Ele é gatíssimo. Ele não é horrível. Veja, ele não é a Jade Picon, entendeu? Mas pra mim Cara, não tava lá. Eu acho que gostei. o Soluço é o que puxa o filme muito, assim. Então, eu acho que eu teria ficado muito eu mais queria apaixonada que ele- de fato se fosse um ator que tivesse me ganhado, assim. Ele não especificamente me ganhou. Então, essa é a opinião Sabe da o que pessoa eu- aqui que eu tô falando. O que eu fiquei pensando durante o filme? Vocês talvez se lembrem de quando teve o Peter Pan do começo dos anos 2000, Sim, sim. com o menininho loirinho, que foi Que a todo primeira mundo foi vez que muitas apaixonado. amigas minhas... Isso.
Primeira vez que muitas minhas amigas pensaram em, puxa, eu acho que eu quero beijar meninos, né? Foi ali e tal. E eu fiquei numa pira meio... Talvez pra meninas adolescentes esse ator funcione porque ele é super bonitinho. Mas eu queria que ele fosse mais expressivo. Tem uma coisa... A Laurinha Lero, ela num dos episódios do Respondendo em Voz Alta, ela fala uma coisa que é... O ator, às vezes, muito bonito, ele não mexe muito a cara, que é pra não ficar feio, sabe? Eu senti que esse menino não mexia muito a cara. Eu queria que ele fosse mais ali, entendeu? Mais humano. Às vezes, se ele fosse menos bonito, eu vou cometer um pouco de belezofobia agora. Talvez a gente já tivesse uma coisa mais interessante. Mas não é horroroso, hein? É que não é o que eu tinha em mente. Mas, de resto, eu me diverti. Eu achei... De novo, como o Pedro falou, fiquei muito impressionada com a profundidade das cenas. Eu achei bonito o lugar. Então, eu saí satisfeita, com vontade de talvez ver o próximo. Eu não tenho vontade de ver o 2 animado, mas quando sair o 2 live action, eu acho que talvez eu queira ver. Eu queria dar um conselho pro ouvinte que tá fazendo Cinemático Sanduíche. Não cair no que eu caí, que é, gente, tem uma sala nova que é tipo laser não sei o que lá. Que o áudio é foda. E eu olhei e eu falei, deve ser tipo o IMAX. Não é, vai no IMAX. Mas qual é o diferencial dessa sala? Cara, então ela fala que tipo o projetor, eu acho que o IMAX é melhor? É a forma como o laser ele é coisado no laser, tipo, coisado no laser. Queria pedir desculpa pra todo mundo. É a sala laser do Cinépolis, hein? Do site do Cinépolis. A projeção a laser permite uma homogeneização da imagem, mesmo com luz no ambiente, o que propicia imagens de alto contraste com muito mais brilho. Então, não necessariamente é o tamanho e o som. No cinema que eu fui, que eu não vou falar qual é, porque eu tô com medo de algum dia a gente ter esse patrocínio, tava muito... Tava estourado, a imagem tava estouradaça, tava muito clara. E sabe, eu fui nessa pira que o Pedro falou, do tipo, profundidade, né? Tipo... Não, foi uma merda. Caraca, ou não sua experiência era, foi... E aí eles só me venderam mais caro. Vem aqui, trouxa. É laser sim, confia, porra. Já menti pra você? Confia, caralho. Aí eu falei, o IMAX... mas o IMAX é daqui a mais 2 horas. Não, esse aqui é agora, eu vou agora. É isso. Então evite salas laser, a não ser que a gente faça uma publi de salas laser. Aí vai. Entre em salas laser, certo? Vamos spoilers? Yes. Spoilers! Please, Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent Green is people! Vai, Pedro, libera, meu amigo. Vai, Pedro. Que abre o alegria. coração. Cara, mas realmente é muito difícil falar. Ainda mais de um filme que pra mim nem é spoiler, porque ele já existe há não sei quantos anos. Tipo, eu era não sei muito quantos criança. anos, há 15 anos. Nossa. 15 anos atrás, eu era uma criança. Segura a quando testa. saiu. Enquanto... Quando saiu Como Treinar Dragão, cara. Aí, enfim, mas eu tenho algumas coisas pra falar do que você mencionou do Jared Butler, que ele, cara, que engraçado. Eu gostei muito do soluço do menino e tal. Acho que ele entregou, eu gostei dele como sabe, meio... só porque ele parece um boneco. Não, mas ele é meio esquisito, sabe? Ele é meio awkward, ele tipo... ele tenta não fazer é o suficiente. Ele tenta Aquela fazer Não, umas amigo, ele é piadas. padrão. Ele é padrão. gatinho, Não, ele é mas eu tô gatinho, falando... ele não é esquisito. Beleza, tudo Você bem. tá Pô, invisibilizando... o desenho é bonitinho também, porra. Uma galera gosta do desenho também. Tô falando... No desenho ele é sequeladinho. No filme ele não é sequeladinho. Perfeitamente. Mas eu acho Então que tá ele tem essa vibe meio... Ele faz umas piadas que o público ri, mas ninguém da cena ri, meio Chandler, sabe? Eu achei ele muito legal. Eu gostei do jeito que ele entregou as coisas lá. Porém, o Jared Butler, eu amo ele, inclusive, como a voz no desenho original. Mas no filme, eu achei que ele... Cara, eu achei muito estranho o jeito que ele se mexe. Eu acho que ele... Ele se mexe, eu não sei se é por causa da roupa em si, que é muito pesada e tal, mas é porque, tipo, ele se mexe igual quando a gente vê... Não,
Eu imaginava que o estoico deveria se mexer mais bruto, mais quadrado, sabe? Mas eu acho que ele se mexe meio... Sabe quando você vê no TikTok a galera representando personagens de desenho? Ou personagem de desenho, ou tipo personagem da Disney. Que aí a galera se mexe muito, tipo, assim, faz muito todo... fluido. Se mexe em 60 FPS, sabe? E eu acho que ele se mexe igual um desenho. Eu acho que ele se mexe meio, tipo, às vezes ele vai falar com o soluço, ele fala, tipo, fazendo poses e não sei o que lá, sabe? Ele fala... eu acho ele muito... ele parece um desenho vivo, de fato. Isso até pode ser um ponto positivo, né? Pra muitas pessoas, mas eu achei esquisitíssimo. Mas a... Então ele fez de fato o método. Eu tô acho tentando que... pensar se eu achei... Porque na hora, o que eu fico pensando... Veja, o jeito que ele se mexe se destacou pra mim também. Mas eu não acho que eu tenha pensado isso. Então eu tô tentando relembrar. Caraca. Mas que loucura. Bom, enfim, eu amei o tamanho dele. Eu ficava o tempo ele é inteiro gigante. imaginando. E é muito como é filmado, né? ele, como é que devia ter sido, sabe? Sim. 3 pessoas de figurino vestindo. Não, amiga, e 3 pessoas dentro, entendeu? Pra fazer Pra fazer negócio. os ombros dele. Tem 2 crianças aqui no ombro dele. Eu fiquei pensando se aquele capacete que ele tava usando não era CGI, porque é tão gigante. Então, tipo, como é que aquilo fica na cabeça do cara? E vamos falar? Que bom que eles não apelaram pra um monte de CGI. Desnecessário. Inclusive, eu vi Só em no dragão. algum lugar que as locações do filme, muitas delas eram lugares que eles usaram de referência pra animação. Então, tipo, Ótimo. se complementa, né, uma coisa com a outra ali. E, pô, faz todo sentido, né? Mas eu queria falar muito do que você falou dos dragões. Você falou, o Banguela é muito bonitinho, é muito expressivo e tal. Todos os dragões são... Eu acho que o Banguela é extremamente expressivo e bonitinho. Mas os outros dragões, eu acho que eles perderam todo o brilho que tem na animação. Todos os outros. Eu acho que eles não têm personalidade. Eu não consegui olhar pra cara dos dragões, assim. Eu acho eles todos caras de dragão genérico. Eu não lembro o nome deles agora, mas o que solta as bolas de fogo, assim, ele é um dragão tão engraçado na animação e tipo, você vê expressões faciais dele, o olho dele cresce, tá, esse tipo de coisa, que eu acho que perdeu um pouco a magia pra mim. E isso é um ponto positivo que eu vejo no Banguela, que o Banguela é totalmente cartunesco. Ele é totalmente não real, ele tem olhos gigantes e tal. Eles jamais mexeriam no Banguela, né? Exato. É o que é, inclusive, a maior crítica que eu tenho, tipo, do live action do Rei Leão, pô. É o Animal Planet. Cara, se tivesse feito um live action, tipo, animais em 3D, só que eles expressivos, igual é o desenho, ou como eles fizeram o Banguela aqui, eu acho que ia ganhar muito mais. Eu acho um absurdo que os outros dragões estão tão genéricos assim. E eu queria dizer que eu sou um grande entusiasta de filmes de dragões. Filmes de dragões, são eles. Eu amo Eragon, eu amo Reino de Fogo, eu amo Coração de Dragão com Miguel Falabella. Por favor. É incrível, cara. Muito foda. E o Game of Thrones não, né? Que tem pouco dragão. Casa do Dragão. Casa do Dragão é muito legal também. Mas de filmes, eu gostava muito desses filmes. D&D, inclusive, que foi falado aqui, tem ótimos dragões. Sim. D&D é um filme muito foda. Tem episódio de cinemático, se você quiser ouvir. Sim. E é injustiçado esse filme, hein? Devia ter feito milhões. Mas, cara, é isso. Eu acho que o que eu tinha pra tirar do peito agora era isso. Os dragões, eu fiquei muito decepcionado. Apesar do Banguela ser um dos pontos altos pra mim. E o dos dragões eu prefiro ainda todos os outros da animação, cara. Gente, o Banguela quase afogando na água. Nossa. E aí tiram o soluço dele e ele faz um... Não! E aí... Não, quando o estoico pega o soluço, eu dei um grito no cinema. Eu falei, não! Eu dei um reflexo assim. Não, é muito... Eu tenho... Gente, sei lá. Eu tenho gato. Eu não mexo com essas coisas comigo. Eu choro. Eu fico não, mal. e assim... Eu perdi meu cachorrinho recentemente. Então, assim, cara... Zé Marrom, eterno em nossos corações. O menininho mais lindinho. Então eu fiquei toda derretida com Banguela. Fiquei... Ai, não, cara. Mas é muito lindo. Tem uma coisa que se manteve. É o tema do primeiro filme. Segue sendo aqui... Do primeiro não, né? Da animação. Da animação. Do original, e agora nesse, que também fiquei feliz que se manteve com a mesma emoção, que é esse encontro dos ostracizados, né?
a cena em que eles se conhecem pela primeira vez e que eles vão sim. se domando, porque o Banguela também tem que domar um pouco o soluço, né? Tipo, não passa daqui não, presta atenção. E tal. Continua com uma emoção muito forte. Eu acho que esse é esse encontro deles, e que depois culmina no final, com os dois tendo o mesmo lado, o Banguela da asa, do rabinho, né? E o soluço da perna, que um usa e precisa do outro ali e tudo mais. Cara, como é que pode? É um negócio muito simples, me deixa muito tocada. É demais, né? Eles se completam pra formar um só, né? Ali. Então, e uma sensação gostosa de... Essa coisa, né? Tem um outro ponto que eu fico pensando, que é a gente, nos dias de hoje, né, menina? Com o conservadorismo avançando de novo do jeito que tá, tem um argumento que a gente ouve muito, que é esse do... Mas as coisas já eram assim. Você não tem que ficar mudando, porque a gente sempre fez piada de negro e de gordo e de gay, e ficou tudo bem. Sempre foi assim, que saco, você vem mudar. E aí a gente tem a história de que uma revolução no comportamento daquele povo faz com que essas duas espécies possam coexistir no lugar de ter esse embate, né? Então é uma cultura que sempre foi assim, e existe uma grande resistência em mudar. Mas na hora que muda pra melhor, né? Na hora que essas pessoas e dragões podem se entender e entender uns aos outros, porque tem essa coisa da mágoa que vai se retroalimentando, né? Que é, eu quero gostar do dragão. O dragão matou sua mãe, tá? Mas a sua mãe mexeu no negócio do ninho deles, tá? Mas é que também o dragão que não sei o que primeiro. Existe não é por acaso, né, que as coisas são assim, nessa metáfora, né? Sempre existe um histórico em que uma coisa justifica a outra e talvez você esteja numa ponta que você nem mais sabe como é que começou essa história, enfim. Então, também é um lembrete interessante de que uma vez que você abre a sua cabeça, não precisa ser nem seu coração, você abre a sua cabeça para um outro tipo de entendimento, talvez as coisas mudem para melhor. Eu achei isso... Relembrei, porque isso já existia, né? Relembrei isso de um jeito muito fofo. Cara, Como Treinar Seu Dragão é muito bonitinho, vai se fuder. Muito bonitinho. Eu quero falar de duas coisas de comparação da animação com o filme. Compare, com vocês. amiga. Primeira coisa que vocês provavelmente não lembram, porque é muito específico. E eu só notei porque eu vi hoje de manhã a animação. Eu revi a animação hoje de manhã. Que é a velhinha no filme que escolhe, né, quem é o matador de dragões. Eu não sei por que no live action ela é macabra e no filme ela é uma velhinha muito bonitinha. Eu não lembrava. Eu não lembro dela. Pois ela porque na real eu nem prestei atenção na primeira vez que eu assisti. É nela, de verdade. Aí dessa vez eu falei, ela é muito fofinha na animação. Nossa, eu fiquei até pensando só uma senhorinha. Fiquei até pensando se não era um personagem que fizeram Aí fizeram uma coisa filme. mais bruxa, sabe, no filme. Mas pode ser que tenha a ver com a questão de exploração da cultura viking. Pode Eles ser, tinham né? muito essa parada de misticismo. E ela tem muitas cenas, né, que eu não me lembro na animação, mas tem essa parada dela na animação, jogar, ver os ossos e tal, e definir... Meio que ela define o rumo da galera lá, né? Pra onde eles vão, quando que eles vão. Ela não tem o mesmo tamanho na animação. E a outra coisa que eu achei muito foda, na real, é como as cenas de treinamento são mais fodas no live action. Porque tem a parada da coreô da luta, né? Sim, e a sim. Nico tá assim, foda. tá Lara Croft. Ela tá, né? Puta, Não, é cara, muito filme de aventura, né, cara? Total. É uma sensação gostosa de que você também tá lá, né? Eu acho que também pelo campo muito aberto, uma coisa meio... essas cenas de dia, elas são claras, né? Você se sente meio de dia dentro do cinema mesmo. Não sei se o laser, amiga, deixou claro demais. Talvez Deixou estourado um demais. pouco estourado demais. Mas, cara, eu adorei essa... Não sei, eu senti... Cara, eu tava muito dentro do filme, não sei explicar. Mas essa cena Eita, caralho, Não é eita, isso, caralho. você sentia, você mesmo sabendo o que ia acontecer, você sentia pelos personagens, assim. Quando o dragão lá dá quase todos os tiros que ele tem, ele vai dar o último em cima, você sabe que o Bocão vai lá pegar e tal, e guardar o dragão, mas tipo, você fica, nossa, você sente é isso também, a animação é muito legal, mas no live action, quando é bem feito, você sente ainda mais tipo, essa parada de calor e tal, você vê o ar distorcendo em volta da bola de fogo e tal. Meio dá aquela... desviando o rosto, né, do fogaréu, assim, só fazendo
nossa, uma grande menção honrosa, porque agora me veio isso na cabeça, uma animação que me trouxe isso, sensação de calor e desse tipo tão real pra mim, foi aquele Rango, aquela animação do calango, da do Johnny lagartixa. Depp, não é? Do Johnny Depp, essa animação eu acho ela bem visceral, assim, e tem um pouco disso que eu falei do CGI ser bem feito nesse filme. Nossa, vale a pena, é bem legal. Eu nunca vi. Eu lembro dele existir, mas eu nunca vi. Vou ver o Rango, amigo. Eu acho bem legal. Vale a pena ver dublado, hein? Muito melhor do que o Johnny Depp. A dublagem desse filme é nível Nova Onda do Imperador, sabe? A dublagem muda o filme. É muito bom, é muito bom. Palavras fortes. Muito bem. Vamos pras notinhas, amigos? Notinhas. Nota de 1 a 5 estrelas, valendo meio. Pedro Porto Nazaré Fioroto. De 1 a 5, valendo meio. Qual nota você dá pro live action de Como Treinar Seu Dragão? 4,5. Caralho! 4,5. Eu acho que é um filme épico. Eu acho que é um filme... Cara, é isso. Eu acho que o maior elogio que eu posso dar desse filme é que ele é gigante. Ele é gigante. O dragão no final... Cara, nem comentei disso. Meu Deus. Nossa, mas o dragão final... parede de dragão. Ele é colossal. Ele é um filme que, cara... Eu fiquei satisfeito, feliz, realizado que eu vi esse filme no cinema. Porque se eu tivesse deixado passar e tivesse visto só, tipo, vou ver no stream, visto na minha TV, não ia ser a mesma coisa. E vale muito, cara, ver no cinema esse filme. Puta, que sensação da hora. Parar de você se sentir pequenininho, assim, perto daquela boca que ele tem. Cara, quando a gente tá falando com spoiler, quando a Astrid entra lá e começa a quebrar os dentes dele por dentro, é inacreditável, cara. É bom demais, vale... é incrível. Eu amei. Silvia Nazaré, quanto você dá para Como Treinar Seu Dragão? Eu vou dar 3 estrelas. 3 estrelas. Bom, eu vou dar 3,5. Me diverti. Só pro Pedro lembrar, né? Reservo os 4 pra cima para filmes que mudam o meu coração. Esse eu me diverti muito, 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 mas 3,5 tá ótimo. É o que a gente sempre fala, pessoal. Lembrando que nota não significa que o filme não vai existir, né? Vocês sabem disso, né? Tem muita gente que acha que 3 estrelas é nota ruim, e não é. 3 estrelas é boa nota. 3 estrelas eu dou para filmes que eu reassistiria. Pelo amor de Deus, cara. Então é isso, dividido por 3. A média do cinemático é 3,66666, que Caraca, infernal. Que é 3,5. E aí eu acho que tá ótimo. Como Treinar o Seu Dragão 2, daqui 2 anos, se a gente for fazer cinemático, a gente volta aqui. Não vou rever a animação. É isso. Mostra pra eles, filme. amigo. Boicote ao contrário. Eu nunca mais vou ver a animação. Vou ver só live action. Tipo isso. Muito bem, gente. Esse é o único cinemático dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Deixe nos comentários, o Spotify tem a caixinha de comentários, o que você achou desse episódio. Comente com gentileza, sempre lembrando que do outro lado do microfone somos pessoas, não somos dragões de CGI e temos sentimentos. Embora o Banguela seja um dragão de CGI, também tenha sentimentos, tá bom? Então, espero vocês na semana que vem. Um beijo e tchau, tchau! Tchau!